E aí pessoal da Rico, aqui quem fala é Bruno Perini do canal Você Mais Rico, para fazer mais um vídeo falando para vocês, só que dessa vez não de ações, mas de outro ativo de renda variável também muito interessante para que você tenha na sua carteira, os famigerados fundos imobiliários. Acompanhe esse vídeo para entender um pouco mais de como esses ativos funcionam e acompanhar também a compra de uma cota de fundo imobiliário na prática. Antes de começar a explorar o assunto fundos imobiliários, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal da Rico para se inscrever e também ativar o sino das notificações. Dessa maneira você vai ficar sempre a par de quando a gente publicar alguma novidade por aqui e vem muita novidade boa no futuro. Agora sobre os fundos imobiliários, né? Primeiro, o que são fundos imobiliários? De maneira simplificada, quando você investe em fundo imobiliário, você está investindo em imóveis, que é uma paixão dos brasileiros, né? O imóvel tem aquela áurea de desejo, porque todo mundo ouve desde pequeno que tem que investir em imóvel, que tem que investir em tijolo, que tem que ter a sua casa própria. Só que investir através de fundos imobiliários é muito mais fácil e mais barato, uma vez que esse fundo imobiliário vai ser como se fosse um condomínio de investidores. Então, vários investidores juntos compram um patrimônio imobiliário para explorar aquele patrimônio com vistas a ter lucro. Isso é um fundo imobiliário e eles são negociados muitas vezes na nossa bolsa, na B3. Então você consegue, através da sua conta na corretora Rico, utilizando o seu home broker, por exemplo, comprar e vender cotas de fundos imobiliários. E acho que o mais interessante não é nem essa questão de compra e venda, talvez ter na carteira para receber os aluguéis mensais, porque esses fundos, se estiverem gerando lucro, porque tem fundo que às vezes pode não estar alocado naquele momento, pode ser de imóvel que ainda está em construção, mas se eles estiverem gerando lucro, eles são obrigados a distribuir pelo menos 95% do que eles geram de lucro no mês. E essa distribuição ela vai vir quase sempre no mesmo dia. Então isso vai dar uma boa previsibilidade de pagamentos, você vai conseguir se planejar quanto a isso e também é possível saber mais ou menos o quanto você vai ganhar. Lógico que há variações no quanto você pode receber de um fundo, tendo em vista que é um imóvel, ele vai estar alocado por um inquilino, esse inquilino ele pode decidir sair, ele pode decidir aumentar o contrato desde que ele tenha um abatimento do valor do aluguel, então esse tipo de coisa vai acontecer. Você não sabe ao certo o quanto você vai ganhar, mas você tem uma ideia da faixa de valores. Isso você consegue ir acompanhando e além disso, todo mês, praticamente no mesmo dia, vai variar se esse dia cair num sábado ou num domingo, por exemplo, mas é sempre um intervalo muito regular, você vai estar recebendo os seus aluguéis isentos de imposto de renda na sua conta da corretora. Mas por que eu acho mais interessante, por exemplo, investir em fundo imobiliário do que investir diretamente em imóveis? Vamos analisar essa questão. O quanto de dinheiro você precisa hoje para comprar um imóvel numa grande cidade, como por exemplo Rio de Janeiro ou São Paulo? Pensa aí por um momento, só pensa um número na sua cabeça, eu vou pensar aqui do quanto eu precisaria para comprar um imóvel numa região próxima de onde eu estou gravando aqui, que é uma região muito bacana de São Paulo. Eu acho que com menos de 500 mil reais eu não conseguiria fazer nada aqui, tô certo? Por aí mesmo, em torno de uns 500 mil reais eu não conseguiria fazer nada sem isso. Então, hoje, para investir 500 mil reais, eu estaria abrindo mão de uma grande parte do meu patrimônio e concentrando em apenas um único ativo. Então, pensem no risco que eu estaria correndo com esse excesso de concentração. E mesmo que eu fosse morar naquele ativo para economizar o dinheiro do aluguel, aquele apartamento poderia se refletir no que é melhor para mim hoje. Mas depois eu tenho um filho, eu decido mudar de cidade, eu decido mudar de país e aquele apartamento vai virar uma fonte de renda através de aluguel. Só que você alugar diretamente hoje não parece ser uma ideia tão interessante quanto a gente coloca na ponta do lápis. Porque se eu fosse alugar um imóvel, o dinheiro vindo do aluguel entraria junto da minha renda e eu teria que descontar imposto de renda de até 27,5% que eu estou ganhando de aluguel. Além disso, eu estaria correndo um risco danado na mão de um único inquilino. E esse inquilino poderia ficar alguns meses sem pagar antes de eu poder despejar ele e pensar em colocar um outro inquilino, o que pode não acontecer num período de tempo curto. Por conta de vários problemas como esse, é natural você ver que alguns donos de imóveis não conseguem rentabilizar aquele imóvel de maneira nem a ganhar da poupança, quanto mais competir com outras aplicações melhores. Por conta disso, comprar um imóvel e depois colocar para alugar, eu não acho muito interessante. Agora, vamos pensar no fundo imobiliário, já é muito diferente. Enquanto com 500 mil reais eu compraria apenas um apartamento aqui na cidade de São Paulo, com 500 mil reais eu poderia me tornar dono de partes de diversos imóveis. Eu poderia comprar cotas de praticamente todos os fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores brasileira. Então eu poderia ser dono de parte de todos os fundos imobiliários que compõem o índice de fundos imobiliários da Bolsa. Só que eu faria isso correndo menos risco, porque eu estaria muito mais diversificado, então a chance de um inquilino parar de pagar é grande. Agora a chance de 1000 inquilinos ao mesmo tempo pararem de pagar é muito menor.
Então, com isso, eu teria mais segurança, fontes de renda diferentes e estaria exposto a diferentes tipos de imóveis. Enquanto aqui eu estaria apenas com um imóvel residencial na cidade de São Paulo, aqui não, eu teria partes de shoppings, teria partes de hotéis, teria partes de prédios onde estão funcionando faculdades, agências bancárias, hospitais, prédios em construção. Então, uma infinidade de ativos dos quais eu poderia me tornar dono com pouco dinheiro. Então, por conta disso, eu hoje não tenho imóvel físico na minha carteira de investimentos, aquele imóvel comprado da maneira tradicional, mas em compensação eu tenho fundos imobiliários. E se eu for somar, né, as participações que eu tenho em diferentes imóveis ali por conta dos fundos imobiliários, eu vou ser dono de quase 200 imóveis diferentes, operando alguns poucos fundos imobiliários, porque você pode achar fundo imobiliário que é dono de apenas um imóvel ou fundo imobiliário que tem 13 imóveis, que tem mais de 100 imóveis, de repente, analisando pelo perfil do fundo. E agora eu vou mostrar para vocês que, além de ser um ativo interessante para ser na carteira, também é uma operação muito simples de ser feita. Enquanto para comprar um imóvel você vai passar por certa burocracia, né, um processo muito rápido, acaba ficando custoso, para comprar fundo imobiliário não, você consegue fazer no mesmo dia, dependendo do fundo, se for um fundo mais negociado, em poucos minutos você consegue comprar ou vender uma cota, se você precisar também. E agora vocês vão ver como que isso funciona através aqui da tela que eu vou compartilhar com vocês. Nesse momento, pessoal, vocês estão vendo aqui a minha tela, eu abri a minha conta na Corretora Rico e entrei aqui, vocês vão ver que na barra lateral há uma parte com as carteiras recomendadas. E dentre as carteiras a gente tem uma carteira de fundos imobiliários. Só clicar aqui e vai abrir os fundos recomendados pela corretora. No momento, há 6 fundos recomendados e um deles eu vou comprar agora para vocês verem como que funciona a compra do fundo imobiliário. Eu vou comprar esse aqui, o HTMX11, que é o Hotel Max Invest. E por que eu vou comprar esse fundo? Porque é um fundo que eu já tenho na minha carteira. Então eu falei para vocês que juntando os fundos que eu tenho, eu sou dono de partes de mais de 200 imóveis, muitos desses imóveis têm a ver com esse fundo, já que ele tem várias unidades, já que ele tem várias suítes de hotéis aqui em São Paulo e ele ganha dinheiro como? Comprando essas suítes quando o mercado está em baixa e vendendo quando a procura começa a ficar mais alta. Então ele é um fundo dedicado à compra e vendas de suítes de hotéis. Mas no meio tempo, onde ele está comprando uma e vendendo, enquanto ele é dono daquelas suítes, ele também faz alocação e por conta disso vem aquela renda mensal de aluguel, que fica extremamente variável, uma vez que é indústria hoteleira, né? A gente tem períodos de um ciclo mais alto ali de maior procura e outros períodos com um ciclo mais baixo. Mas para comprar, eu não vou usar essa opção aqui mais rápida não, porque eu gosto de comprar através do home broker. Mas eu passando essas informações, ainda acho importante frisar que esse fundo não é uma recomendação minha. Estou passando isso porque é uma recomendação dos analistas aqui da Corretora Rico, que além dessa carteira de fundos, tem outras carteiras também mais voltadas ali para a parte de ações, a parte semanal, mensal, carteira de dividendos, etc. Mas essa aqui é uma recomendação que eu acho interessante e eu fui pesquisar mais sobre ela e decidi estar na minha carteira. Agora, para comprar esse ativo, vocês podem ver que eu posso utilizar essa opção simplificada aqui, que eles já dão, né, para que eu possa determinar a quantidade que eu quero comprar, o valor, vai estar tudo certinho. E lembrando que a taxa de custódia é 0 e também a taxa de corretagem para esse tipo de operação com fundos imobiliários na Rico é 0. Mas eu não vou comprar por aqui não, porque eu quero mostrar para vocês como que funciona no home broker. Porque é por lá que vocês também podem comprar ações e entender mais sobre o funcionamento do mercado. Então, estou abrindo aqui o home broker. Lembrando que a carteira de vocês da Rico vai começar mais ou menos assim, se vocês nunca abriram home broker, tá? Eu, como já mexo aqui, já tenho a minha carteira de fundos montadas, os fundos que eu gosto de acompanhar. Então, para você colocar um papel novo aqui nessa carteira de fundos, por exemplo, é só você vir aqui em cima, digitar o código do papel e ele vai entrar. Pronto. Aqui eu já tenho o Hotel Max Invest, o HTMX11. Eu posso clicar aqui nessa lupinha e vai me mostrar o book com as informações do fundo. Então, preço de abertura, o preço de fechamento anterior, o preço máximo, o preço mínimo atingido no dia, a última negociação. Aqui o book de ofertas propriamente dito, né? Uma informação interessante para que vocês vejam aqui pelo book de ofertas e que vocês não veriam naquela aba mais simplificada é que para negociar fundo imobiliário é diferente de negociar ações. Então, enquanto nas ações a gente tem aquele lote padrão de 100 e se eu operar menos de 100 eu vou estar no mercado fracionário, com fundo imobiliário não tem isso de mercado fracionário e o mercado padrão. Eu posso comprar de 1 até
não tem um número limite de cotas, né? Então você vai ver aqui ordem de 2 cotas, ordem de 4 cotas, ordem de 287 cotas, de 899 cotas. Tá? Eu vou comprar algumas cotas aqui do HT-MX11. Tá? Então a melhor oferta de compra agora está em R$ 139,70. Então a melhor oferta de compra agora está em R$ 139,70 e a melhor oferta de venda em R$ 139,95. Eu vou colocar uma oferta aqui num valor intermediário e vamos ver se vai ser executada. Outro ponto interessante também é que, como é um mercado menos líquido, inclusive os fundos mais líquidos têm uma liquidez mais limitada, a gente não vai ver um mercado com preços muito próximos, né? Então o spread vai ser sempre um pouco maior. Você não vai ver igual, por exemplo, no vídeo que eu fiz, que vai estar aqui sobre Itaúsa, onde a diferença de preço era de 1 centavo. Aqui não, aqui fica em mais centavos. Então uma diferença mais significativa. Então estou colocando a minha ordem aqui de 10 cotas. Ela foi enviada, ela está em primeiro aqui, né? É o melhor preço de compra no momento, R$ 139,80. Eu vou arrastar aqui para que vocês possam ver. Mas não tem ninguém querendo vender por esse preço ainda. E eu posso deixar essa ordem aí o dia inteiro até ela ser executada. Como eu coloquei uma ordem que ela tem uma validade de 1 dia, ela executa ou cancela, no final do pregão, se ninguém der essa ordem, ninguém aceitar vender por esse preço, ela vai ser cancelada e no outro dia eu vou tentar comprar esse fundo novamente. Mas eu não vou esperar isso, eu só coloquei aqui para ver se alguém ia, gente. Então agora eu vou mostrar aqui no acompanhamento das ordens que essa ordem ela não foi executada. Então eu posso fazer o quê? Posso alterar essa ordem. O preço era R$ 139,80, eu vou decidir comprar logo daquela pessoa que está vendendo a R$ 139,95. Até porque uma diferença de 15 centavos numa operação com 10 cotas não é muita coisa, vai dar R$ 1,50 no final das contas. Alterei minha ordem e agora sim ela foi prontamente executada. Acabei de me tornar dono de 10 cotas do HT-MX11, um fundo imobiliário que mexe com suítes de hotéis, recomendação aqui da nossa corretora Rico. Então vejam como é simples. Tá? E se eu quiser vender, seria da mesma maneira. Eu colocaria uma ordem de venda e preencheria aqui os valores, tudo, mandaria e esperaria alguém aparecer para comprar aquelas cotas. Então uma negociação imobiliária que normalmente demora dias e consome altos recursos, feita aqui pelo computador em questão de minutos. Poderia ter sido até mais rápido se de cara eu tivesse colocado o preço um pouquinho mais alto do que eu aceitava pagar e gastando praticamente nada para isso além do valor pago nas cotas do fundo imobiliário. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil, que tenha sido a primeira abertura para vocês para esse mercado fantástico que é o de fundos imobiliários e que tem tudo para crescer ainda mais aqui no nosso país. Tendo em vista que, como eu já falei, é uma paixão do brasileiro e é uma maneira muito mais fácil de tornar essa paixão viável para as pessoas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like aqui embaixo, novamente se inscrever no canal da Rico, se inscrever no meu canal no Você Mais Rico e acompanhar aqui os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!